Olá, eu sou Cláudia, doutoranda da PUC São Paulo. Faço do meu doutorado sob supervisão do professor Tony Berber Sardinha, no LAEL, no Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modo que a gente usa a língua. Nós usamos a língua todos os dias, então a gente pode dizer que a língua é viva. E cada um de nós, quando a gente usa essa língua, a gente modifica um pouquinho. E essa modificação que nós fazemos na língua, a gente chama de variação. E essa variação é natural e é comum a todas as línguas. Uma língua que não varia, ela está morta, como é o caso do latim. Agora, português, francês, espanhol, inglês, essas línguas estão vivas e elas vão sofrendo essa variação ao longo do tempo. E essa variação, ela não é um acaso, ela é padronizada e ela ocorre de acordo com os contextos em que nos encontramos. Por exemplo, a maneira com que eu falo com os meus amigos não é a mesma maneira que eu me dirijo a um juiz no tribunal. A letra de uma música contém características que são diferentes das características linguísticas que eu encontro numa tese de doutorado, por exemplo. Só que essa variação, ela, como eu falei, ela é padronizada e ela está ligada a alguns parâmetros. Esses parâmetros que provocam essa variação, nós chamamos de dimensão. E é exatamente isso que eu estudo no LAEL, essas dimensões de variação linguística. Mas como que é feito esse estudo, né? Dentro da linguística aplicada, existe uma área chamada linguística de corpos, que se dedica ao estudo da variação. Uma das ramificações da linguística de corpos é estudar a variação da língua em vários textos, né? Os textos a gente chama de corpos, né? Um conjunto de textos é chamado de corpos. E ele deve ser o mais próximo possível da população. Por exemplo, eu trabalho com letra de músicas. Então, para minha amostra da população letras de música ser representativa, ela deve ser mais fiel possível aos parâmetros que eu quero estudar. Eu não posso, por exemplo, pegar duas letras de música dos Beatles e fazer minha análise e falar que o resultado disso representa a língua dos Beatles, a linguagem dos Beatles. Não, porque duas letras de músicas é muito pouco. Agora, se, por exemplo, eu me propor a estudar o discurso de posse dos presidentes e eu pegar um discurso, por exemplo, do Figueiredo, que só teve uma posse, então só teve um discurso, então minha amostra é representativa, porque eu estou estudando tudo que foi produzido em relação ao que eu quero saber, que é o discurso de posse do presidente. Só que cada texto ele é único. Todos eles, né? Eles não têm só uma dimensão. É como se fosse não, ele é multidimensional. É como se ele tivesse 3 dimensões, 4, 5, 10 dimensões. E para cada lado, como se fosse um cubo, cada lado que eu olho do texto, eu encontro uma característica mais saliente. Por exemplo, a música Ainda Bem, da Marisa Monte, a gente pode dizer que ela é oralizada, né? Então parece que ela está conversando com o ouvinte. Ela é não instrucional, não está dando nenhuma ordem para ninguém, né? Dizendo o que deve fazer. E ela é orientada por passado, porque ela relata coisas que aconteceram no passado dela. Isso é só uma pequena amostra do estudo da variação, que é a análise multidimensional, que essa análise que eu faço com os textos chama análise multidimensional. Isso é só uma amostra pequenininha do que ela nos proporciona. Se você quiser saber mais sobre análise multidimensional, linguística de corpos, venha para lá.